Bom, estamos de volta. Eu terminei o vídeo anterior falando de um tal sentimento nativista. É muito importante vocês entenderem o que é isso, tá? Esse sentimento nativista é algo que vai brotar, de certa forma, como uma consequência natural do passar do tempo, tá? Mas que também está conectado a determinados episódios específicos. Então vamos entender o seguinte. Quando começa a colonização, lá na montagem do sistema de capitanias hereditárias, vêm os primeiros colonos para o Brasil. Lá na América Hispânica, eles dão o nome de adelantados para esses primeiros colonos. Aqui nós não temos esse nome, tá? Então vêm os primeiros colonos, são os primeiros sesmeeiros que montam os primeiros engenhos, começam a surgir os povoados, as primeiras famílias. Via de regra, essas primeiras famílias que estão vindo, elas são nascidas em Portugal. São pessoas que vêm para o Brasil depois de já ter passado parte da vida adulta em Portugal. Então os laços afetivos, né, o sentimento de pertencimento está muito ligado à Europa, a Portugal. A fidelidade à coroa é muito maior. À medida em que o tempo vai passando, esses laços eles vão se afinando, o sentimento vai se diluindo. Então, quando a gente chega no final da União Ibérica, nós estamos em 1640, primeiro que parte depois de 60 anos de domínio espanhol, parte dos colonos eles têm origem de famílias espanholas e não portuguesas. Tá? Já começa aí. Além disso, aqueles que têm origem portuguesa são, não todos, claro, porque continuam vindo portugueses durante todo o período colonial, mas um percentual razoavelmente grande e crescente dos moradores do Brasil não são mais de europeus que migraram, são de filhos, netos, bisnetos, eventualmente trinetos, eventualmente tataranetos de portugueses. Tá? Então, à medida em que novas gerações vão surgindo, ou seja, o tempo vai passando, esse cordão umbilical do Brasil com a Europa tende a se romper. Tá? Esse é o que eu chamei de movimento quase natural, que está ligado à passagem do tempo. Não por acaso, esse mesmo sentimento vai começar a acontecer em várias outras colônias americanas, sejam elas espanholas ou mais tarde as colônias inglesas. Tá? Então o que a gente chama de sentimento nativista é uma tendência natural. Aqui no Brasil, especificamente no século XVII, essa tendência já natural ela é intensificada por um contexto. Que contexto é esse? Primeiro, o fim da União Ibérica. Como eu falei, durante 60 anos, uma parcela razoável de famílias que vivem no Brasil são de origem espanhola, que vieram nesses 60 anos. Tá? Então, ao acabar a União Ibérica, muitos filhos de espanhóis, netos de espanhóis, ou mesmo espanhóis que vieram ou criança, ou já em vida adulta, eles não têm aquele sentimento, que é um sentimento meio Idade Média, aí, né, de fidelidade ao rei, tá? De amor ao soberano. Tá? Então isso aí dificulta aquilo que a gente chama de sujeição ao Estado. Tá? Afinal de contas, vamos lembrar, o Estado está lá do outro lado do Atlântico. Então é muito fácil desobedecer. É muito fácil desobedecer. O Estado está distante. Ok? Bom, um outro episódio, além do fim da União Ibérica, que contribui para o aumento disso que a gente chama de sentimento nativista, é a própria insurreição pernambucana. Por isso que nosso ponto de partida é 1654. Quando, 9 anos antes, em 45... os pernambucanos resolveram expulsar os holandeses, houve, não uma nem duas, várias vezes, pedidos de ajuda ao governo português recém-estabelecido. E em todas as vezes, o governo recusou ajudá-los. Só na fase final, só lá nos 2 últimos anos, é que tropas portuguesas vieram para o Brasil e ajudaram na expulsão dos holandeses. Tá? Mas nesse momento, eles não vieram porque os nordestinos tinham pedido ajuda. Eles vieram porque a Holanda, lá na Europa, havia entrado em guerra contra a Inglaterra. Tá? É uma guerra resultante daqueles atos de navegação do Cromwell. E a Inglaterra cobrou um posicionamento de Portugal. Porque Portugal, desde a Guerra da Restauração, início da Guerra da Restauração, era debitária
era sujeita à autoridade inglesa. Tá? Então a Inglaterra pressiona o Brasil, ou pressiona Portugal, e Portugal aí sim vai ajudar os nordestinos. Então quando termina a insurreição pernambucana, surgem dois sentimentos. Por um lado, o sentimento de que, olha, nós somos foda, nós expulsamos a poderosíssima Holanda das nossas terras. Então, começa a nascer ali um certo orgulho de ser brasileiro. E esse certo orgulho de ser brasileiro vai se prolongar ao longo das décadas seguintes. Tá? Aliás, até hoje. Comemorou-se ontem a Batalha de Guararapes, que é da insurreição pernambucana, que é uma data simbólica porque eles colocam ali como marco do nascimento do Exército Brasileiro, o que não é verdade, mas é uma espécie de símbolo que eles resolveram utilizar. Então esse orgulho que nasce ali é um dos sentimentos resultantes da vitória na insurreição pernambucana. O outro sentimento resultante é um sentimento de ressentimento a Portugal. Tipo, pô, nós precisamos de vocês não ajudaram, né? E agora? Então, ali nasceu essa percepção, muita atenção nisso, de que nós, aqui no Brasil, somos brasileiros, não portugueses. Como brasileiros, nós aceitamos, nós acatamos a autoridade monárquica portuguesa, sim. Não há um questionamento, não agora, não nesse momento, não há um questionamento do pacto colonial. Não há um questionamento da soberania portuguesa sobre o Brasil. Mas, na medida em que eu digo, eles são portugueses, nós somos brasileiros, reconhece-se naquele momento, e a partir dali cada vez mais, de que a ideia de que os interesses do Brasil não necessariamente são os mesmos interesses de Portugal. Mais do que isso, ali naquele momento há um reconhecimento de que quando os interesses do Brasil forem diferentes dos interesses de Portugal, o governo é de Portugal. Então o governo vai tomar medidas que favoreçam Portugal e não o Brasil. O rei é português, ele não é brasileiro. E ele só vai agir a favor do Brasil quando isso for a favor também de Portugal. E 2, quando isso acontecer, nós brasileiros devemos defender os nossos interesses, mesmo que seja contra o rei, mesmo que seja pegando em armas. Então, essa percepção de que nós somos brasileiros, não somos portugueses, o rei é português, ele vai agir de acordo com os interesses deles lá, nós não. Nossos interesses não. Então, nós temos que lutar pelos nossos próprios interesses, ainda que pegando em armas. Essa ideia que brota naquele momento é o que a gente chama de sentimento nativista. E esse sentimento nativista vai ser a base de uma série de revoltas, que a gente vai ver nos próximos vídeos, que a gente chama de revoltas nativistas. O que todas essas revoltas nativistas têm em comum? O fato de que elas não são uma luta por independência, não se fala hora nenhuma em independência, não se contesta em momento algum a autoridade portuguesa. São revoltas contra decisões pontuais, decisões específicas. Eu não gostei disso que o governo fez, então eu vou pegar em armas para lutar contra a ação do governo, não contra o governo, não contra a ideia de pacto colonial, mas contra uma decisão específica tomada por essa estrutura de pacto colonial que prejudica os nossos interesses de grupo ou de indivíduo. Ok? Então, a partir do próximo vídeo, a gente vai começar a ver uma série desses movimentos que podem aparecer no seu vestibular, no seu Enem. Espero você no próximo vídeo. Até!